configurando aqui, meu povo. Vamos lá. Senhor, nós continuamos orando, clamando a tua presença, pedindo discernimento espiritual, pedindo, Senhor, a visão, pedindo, Senhor, entendimento, para que possamos continuar, Senhor, sabendo o que é certo, errado, e o que vem de fontes estranhas e o que vem da tua fonte, do teu Espírito. Pedimos e clamamos, nos dá entendimento, abre a nossa visão, mas também ao mesmo tempo, Senhor, tudo aquilo que nós estamos vendo pela alma, todo discernimento errado, todo discernimento fora da tua vontade, nós pedimos que seja cancelado, toda visão seja fechada, aquilo que vem da alma, mas ativa aquilo que vem do Espírito. Por isso nós clamamos por esse tempo, porque pedimos, meu Deus, que o Senhor venha ajustar o nosso ouvir, o nosso ver e o nosso falar, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, parece que foi combinado, né? Todo dia a gente pulava um dia e fazia 2 no outro, né? Parece que assim foi totalmente combinadíssimo, mas não tinha nada combinado. Deixa eu só pegar aqui o meu material e já vamos. Vamos que vamos. Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Então vamos falar do 5º dia e depois do 6º dia. Quinto dia. Quinto dia está relacionado ao dia de Júpiter. O que seria o dia de Júpiter? Uma pergunta, né? A questão do material. Sim e não. Sim, porque sim. Não, porque não. Brincadeira. Eu vou tentar, por causa do... que eu não consigo compartilhar. Ele é gigantesco de grande, porque eu fui colocando vídeo, fui colocando um monte de coisa. Aí eu vou só tentar. Se eu conseguir converter ele para PDF, vai perder muito das coisas que foi fazendo, de movimentação, de vídeos nele. Mas eu creio que é a única forma de eu conseguir compartilhar. Eu já tentei compartilhar isso aqui 500 vezes e não consegui, por causa dessa questão, né? Porque ele está muito cheio de coisa, muito coisado ele. Mas eu vou ver aqui. Vou ver se eu consigo pelo Telegram, né? Vou ver se eu vou tentar jogar ele lá. Se for, porque foi. Na verdade, de todo jeito, vou ter que converter ele, né? Porque ele não se converteu ainda. E se ele não se converter, ele não vai para o céu. É brincadeira. Eu vou ter que ver para converter ele para PDF. PDF não, para... Oh, Jesus. PowerPoint, né? Porque ele está aqui em outra coisa. Ele está no... ele está no outro arquivo. Ele não está em PowerPoint. Apesar de parecer, mas esse aqui é um arquivo do Mac, né? Então, ele não roda no Windows. Eu tenho que fazer essa coisação, né? Ó, o Windows aí de novo. Oh, Jesus. Vamos lá. 5º dia. Dia de Júpiter. Esse daqui é o comando de Júpiter. E é interessante que tem aquele negócio da Estátua da Liberdade, né? A Estátua da Liberdade é a versão feminina de Júpiter. Não sei se você sabia. A Estátua da Liberdade
ele traz essa versão feminina. E aquela águia que a gente vê, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aquela águia aqui dos Estados Unidos, aquela coisa, é um contexto de Júpiter também, viu? Mas, vamos lá. Quem era Júpiter? Júpiter também é colocado como Zeus, que exerceu autoridade sobre os deuses do Olimpo, na antiga religião grega, e é o deus do céu, do raio, do relâmpago, que mantém ordem e justiça na mitologia grega. Sim, vou sim. Respondi de boa. Então, veja. Zeus, ele era mais conhecido como o deus dos raios, né? E aí eu sempre brinco com isso, né? As pessoas falam assim, cuidado, né? Fica um raio na sua cabeça, né? Parece que aquele negócio assim, que Jesus vai soltar um raio. Não, isso não é Deus, isso é Zeus, né? A gente confunde muito. Zeus que tem essa manifestação de soltar raio na cabeça dos outros, né? Mas, ou relâmpagos, né? Ou coisa assim. Você vai ver também que ele é uma expressão de Satanás. Ele é uma expressão do próprio diabo. E um dos contextos interessantes é que, quando Jesus está conversando com os discípulos e os discípulos voltam, ele diz, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, né, um raio. Então, ele tem essa personificação de Zeus. Aonde está isso? Vou pegar na Bíblia, senão vai ficar só. Aqui em Lucas, capítulo 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo-lhes, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões. Então, nesse contexto aqui, Jesus está falando dos três comandos, né? Do céu, segundo o céu, onde é um contexto de Zeus, da terra, onde é um contexto das águas, que aí fala dos leviatãs, Poseidon, e do inframundo, que é o contexto de Hades, que é o escorpião. Por isso ele diz, eu vi ele caindo e dou autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões. Amém? Ele está falando das três autoridades aí que o Senhor estava nos dando. Pois bem, vamos orar então? Diga-se comigo, decreto que Júpiter não me paralisará com suas palavras distorcidas de engano e de orgulho. Decreto que não recebo conselhos errados do segundo céu, mas recebo os conselhos e direção do trono do Altíssimo. E avanço com ousadia e proclamo que estou diante das portas da tenda da revelação e entrarei e saberei de coisas ocultas e escondidas que estão guardadas para mim antes mesmo da fundação do mundo. Proclamo que não estou debaixo da atmosfera de manipulação e nem da arrogância e que não tomarei nenhuma decisão errada e apressada, mas estarei aguardando ativamente todas as orientações que vêm do Pai da Verdade. Desligo todo ou qualquer ligação que esteja conectado em minha glândula suprarrenal e neutralizo todos os ataques e influência de Júpiter.
Cancelo todo exibicionismo, exagero, descontrole e todo orgulho. E decreto que recebo a Shalom do Pai. Renuncio e me desligo agora de toda aliança com as trevas, em nome de Jesus. Renuncio toda ligação com Zeus e toda influência dos deuses do Olimpo e quebro toda ligação e invocação desse trono sobre mim e sobre a minha família. Sobre o meu chamado, sobre minhas finanças, e saio da atmosfera de contaminação da mente e das emoções. Renuncio agora a toda atmosfera de tristeza, rejeição, solidão, desgosto, ferida na alma, e declaro que serei tratado, curado e transformado. Desligo as minhas emoções da atmosfera da amargura, ressentimento, disputa, e quebro toda prisão emocional. Peço perdão por todas as vezes que não me deixei ser tratado e confrontado. Mas eu me fechei no orgulho. Lanço fora agora toda a fortaleza da minha alma. Eu desligo a minha glândula suprarrenal dos abismos da Babilônia, Grécia, Roma, Egito, Índia, África, França, Portugal, Espanha, e tudo que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e os índios pré-colombianos. Em nome de Jesus, eu saio da atmosfera de Astarote e não permito mais que a minha mente seja roubada. Eu saio da atmosfera de todo controle e contaminação em nome de Jesus. E peço perdão pelos pecados ativados do quinto portal, por toda promiscuidade, tara sexual, prostituição, sodomia, bestialidade, pedofilia, incesto, sentimentos homossexuais, e me desligo das obras das Amazonas e os ataques das flechas da imoralidade. E que o meu corpo pegue fogo agora. E essas flechas sejam arrancadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Como uma base aqui, sim. Porque Xangô, ele fala do contexto da lei, né? Daquele que é da vingança. Zeus também fala de uma deturpação na sexualidade, porque Zeus tinha amantes, né? O contexto de Zeus é profundo nisso. Vamos lá. Sexto dia, dia de Vênus. Quem era Vênus? Era Afrodite. Para os íntimos, Frofrô. Mas a gente vai ver que a Afrodite, ela estava ligada, e ela está ligada à questão da sexualidade, da sedução. Ela está ligada a todo esse contexto das águas também. Então, Afrodite, o nome então vem acompanhado, por muitas vezes, de Citereia, que já quando o nascimento tem passado por Cítera, onde era adorada sobre este nome, é conhecida como a deusa do amor e da beleza, tendo assim assimilada a Vênus romano ou a deusa do comércio. Veja só, irmãos, quando nós entramos na primavera, existem três deidades, né? Que seria os três comandos dos signos que ligam a primavera. A gente vai ver Áries, Touro e
Me fugiu da cabeça aqui. Hoje tá legal. Gêmeos. Isso. Você vai ver que são as 3 deidades de guerra. Áries, a violência, o sangue, a ira, o ódio. Então, é a guerra pela força. Então, Áries é aquele que faz guerra na violência. Touro, Afrodite, é aquela que faz guerra por aliança. Então, quando se aliancia, então pronto, eu fiz guerra. Mas a minha guerra está ligada às alianças que eu faço. Né? Então, vai na base da sedução. Como Jezabel, ela vinha fazer aliança. Quando Jeú veio para matar, ela se adorna toda e para poder fazer aliança. Aí, infelizmente, né, a má interpretação desse texto, aonde veio para algumas igrejas que não pode usar maquiagem, nada, porque senão você é Jezabel. Né? Mas Jezabel, na verdade, não tem nada a ver com a maquiagem, tem a ver com a obra da sedução. E o terceiro nível de guerra, que é a guerra ligada à sabedoria, que é a sofia, né? As filosofias. Então, você vai ver que está ligada à sabedoria. É a guerra do intelectualismo, quando o intelectual sobrepuja a ignorância. Né? Então, é a guerra mental. Então, esses são os 3 tipos de guerra que o diabo pode fazer com que nós nos tornamos escravos, quando somos com a violência, com a sedução, e por causa da ignorância nossa, a gente pode nos tornar escravo também. Amém? Então, a Afrodite, ela estava ligada à deusa do amor e da beleza. Tá na renúncia aqui. Um outro contexto de Afrodite, como a gente já meditou lá em cima, é casada, era amante também de Ares, né? Então você vê que a violência e as paixões andam juntos. Toda pessoa que está debaixo do contexto de violência, normalmente esteve ligado muito à questão da pornografia ou desse tipo de situação, né? Normalmente. Amém, queridos? Um outro ponto, ela está ligada também aos ventos, né? Você vê aqui que vem os ventos soprando. Então, é aquele contexto da mentalidade, das paixões, a cegueira por causa da paixão, as paixões que cegam, as paixões que fazem com que as pessoas não vejam. E é interessante que está ligado à sexta-feira, né? Todo mundo pira na sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Então, de quinta para sexta, acontece aquele alvoroço de se preparar. Por quê? Porque é Afrodite, contexto das paixões, dos amores, né? E aquela coisa toda. Sim, essa é a Afrodite, né? Ou Vênus. Você já percebeu, tem um dito, né, popular, que as mulheres veio de Vênus, né? E os homens de Marte, porque é um contexto das paixões também. Vênus é ligado também à deusa do amor e Marte da violência, né? Então a gente está sempre ligado a esse contexto, por isso desliga. Bem? Vamos lá? Diga assim comigo. Desligo todo fio ou qualquer ligação que esteja conectada em meu timo. Neutralizo todos os ataques e influências de Afrodite. Cancelo toda sensualidade, preguiça, vulgaridade. Declaro fogo no meu corpo e renuncio e me desligo agora de todas as alianças com as trevas em nome de Jesus. Renuncio todo tipo de influência de Vênus e de todo o comando da imoralidade sexual e da ilusão. Renuncio toda ligação com Afrodite, Adonis, Diana, Amon
Prusla, Lúcifer, Rainha dos Céus, Asmodeus, e quebro toda ligação e invocação deste trono sobre mim e sobre a minha família. Finança, chamado, e saio da atmosfera de contaminação da mente e das emoções. Renuncio toda a atmosfera de prostituição, deturpação sexual, homossexualismo, lesbianismo, pornografia, adultério, paixões carnais, bestialidades, incestos, orgias, vícios, lascívia, libertinagem, sensualidade, falso amor, fofocas, discórdias, contendas, brigas e violência. Desligo-me de toda aliança de alma e corpo, feita através do sexo fora do casamento. Saio também e tiro os meus pés do caminho da sepultura por causa da obra do adultério. E tudo que foi sepultado, nós pedimos a misericórdia e o poder da ressurreição. Toma os pedaços da minha alma que ficaram com as pessoas ou os animais, com as quais me fiz um só corpo, alma e espírito. E que esses pedaços sejam desfragmentados e reintegrados a mim. Devolvo todos os pedaços dessas pessoas e animais que ficaram comigo e que sejam todos desfragmentados e reintegrados, puro e santificado, passado através da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Declaro que a minha alma está totalmente desligada dessas pessoas, animais e até mesmo demônios, em nome de Jesus. Desligo as minhas emoções da atmosfera de luxúria, que é o prazer do pecado. Retiro agora todos os chips que ficaram conectados em meu corpo, a minha alma, e recebo fogo agora na minha identidade. E alinho a minha sexualidade em Deus. E me desligo de todos os demônios que estão ligados a esses comandos. Desligo o meu timo dos abismos da Babilônia, Grécia, Roma, Egito, Índia, África, França, Portugal, Espanha, e tudo que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e os índios pré-colombianos. Em nome de Jesus, eu saio da atmosfera de Astarote e não permito mais que a minha mente seja roubada. Eu saio da atmosfera de controle e manipulação em nome de Jesus. E peço perdão pela ativação dos pecados do sexto portal. Todo sentimento atrofiado, confusão mental, medo, loucura, descontrole mental, pânico, mesquinhez, sentimento de fracasso. Em nome de Jesus, peço perdão por todas as palavras de pessoas que estavam sob o domínio do espírito de Jezabel e que atrofiaram o meu ministério. Rejeito todos eles, declarando sem efeito sobre mim. Eu saio agora da atmosfera das palavras e declaro que sou livre para desempenhar meu chamado em nome do Senhor. E o Senhor me dará juntas e ligamentos, e eu ativo as promessas desse meu novo nome, em nome do Senhor Jesus. E que essas promessas estejam sobre mim, em nome de Jesus. Veja só também, irmãos, que as emoções que ficam assim, está ligadas às frequências, né? Eles são os comandos das águas. Por isso as ondas, né? Ou seja, está ligado sempre ao comando das águas. Amém? Só um minutinho. Deixa eu só... Peraí.
Vamos lá, meu povo. Eu pensei que estava tudo gravado, ficou meia hora aqui, coisado. Estava resolvendo os negócios. Ficou o tempo aqui na gravação. Vamos lá. E o último dia é o dia de Saturno. Quem é o dia de Saturno? Quem é Saturno? Saturno é o mesmo que Cronos, Moloque, né? Esse é o contexto do sexto dia, ou perdão, do sétimo dia, que é o contexto das repetições. Quando a gente fala do sétimo dia, e aqui eu entendo, né, a questão do sétimo dia, do Shabat e tudo mais, é uma guerra contra Moloque, é uma guerra contra a repetição. Veja que Saturno é o único que tem os anéis ali, né? Ou seja, fala do looping, da repetição, dessa forma, né, repetitiva da vida. As pessoas que estão sempre repetindo as suas velhas estações, sempre repetindo a semana e não entrando em uma nova semana. Ele está sempre repetindo o tempo. E eu quero até trazer uma palavra acerca disso, que o Seguil tem falado acerca dos tempos da minha vida, ou dos tempos da vida, né? Pessoas que... Peraí que eu tô... Pessoas que estão debaixo desse comando dos tempos, perdendo os tempos da vida dele. E a única coisa que Cronos quer fazer é exatamente isso, fazer com que as pessoas vivam dentro desse contexto. Eles estão vivendo em cada etapa da vida deles, eles não estão prontos. O que Cronos quer fazer? Fazer você tirar do ciclo natural da tua vida, do nascer, crescer. Eu já comentei isso com vocês. Nascer, crescer, reproduzir, transferir, contemplar e partir, né? Eu creio que essas seriam as etapas naturais da vida do ser humano. Então, Cronos faz com que você, o Moloque, né, que para mim é o contexto mais atuante, que é o tempo, faz com que nós vamos perdendo esses tempos, perdendo. Então, quando eu chego na minha vida, no tempo que eu estou sendo preparado, eu sempre retrocedo. Aí depois eu quero voltar de novo, mas eu quero voltar naquilo que eu já passei. E aí as pessoas querem viver coisas que já não cabe mais para você viver. Você já passou dessa etapa da sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma adolescente que começa o seu relacionamento, né? A adolescente está lá e ela começa o seu namorico e, de repente, né, ela começou a namorar e engravidou. Ou seja, meu irmão, a adolescência acabou. Aquilo que era para ser uma vida de adolescente já não vai ser mais. Essa etapa da vida dessa pessoa acabou. Ou seja, ela vai já ter que entrar para dentro agora do contexto da vida adulta, porque vai ter uma responsabilidade de cuidar e papapá, aquela coisa toda. Então, quando ela está com seus 20 e poucos anos, ela quer viver a adolescência que ela não viveu. Não tem mais isso na vida dessa pessoa. Acabou. Essa etapa da vida dela foi pulada. E o problema é que ela já começou a fase adulta sem estar pronta para isso, emocionalmente. Então, ela vai estar sempre descompensada emocionalmente. Então, tudo que ela vai fazendo está fora do tempo que ela está vivendo, do tempo da alma dela. E, para mim, tem sido uma chave, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo explicar, né? O que eu quero explicar a gente vai estar orando nisso daí, então. Tipo assim, eu estou querendo explicar o que você... isso daqui é porque eu estou vendo, eu reparo pessoas que elas estão simplesmente paralisadas. E eles falam assim, estou paralisado, como ativar? Irmão, a gente vai ter que entrar naquele texto de Efésios 5:16, remir o tempo. Mas veja que o apóstolo fala de pessoas que andam tolamente, não sabiamente. Pessoas que estão andando num contexto de tolice.
E ele diz, remir o tempo, né? As pessoas estão andando, como foi colocado aí, na bicicleta da academia, né? Você pedala 20 quilômetros e nunca saiu do lugar. Então, nesse contexto, se eu perder essa etapa da minha vida, eu vou ter que resgatar ela, mas entenda, eu vou ter que resgatar para poder viver o hoje. Então, assim, eu vou pegar esse tempo da minha vida e eu vou ter que crescer, amadurecer 30 anos em um dia. E não espere viver esse tempo. Você vai viver a ativação desse tempo, mas não viver esse tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei aqui em Comodoro, então eu era jovem ainda, porque um dia velho serei, né? Então, cadeira, quem só assistiu Chaves vai entender essa musiquinha, mas vamos lá. Eu era bem novão, imagina. Sabe aquele tempo que aquelas bermudão no meio da canela? Eu andava assim, né? Daquele jeito. Então, cheguei com meus 20 e poucos anos, 21 anos aqui. Então, essa era a minha atitude. Não tinha... logo casei, mas estava no começo de casamento, não tinha responsabilidade. Comecei também o ministério, né? Comecei o ministério, tudo junto. Então, assim, a minha vida, até a vida de igreja, era diferente. Eu sentava com o pessoal, mais ou menos, né? Eu sentava com o pessoal, a gente passava a noite inteira trocando ideia, fazia batata na fogueira, não sei quem já fez isso, pegava fogueira, jogava batata lá. Depois comia mais carvão do que batata, mas era legal, passava a noite e brincava de joguinho, aquele joguinho de tabuleiro, jogo da vida, e papapá, brincava de vôlei, brincava de não sei das quantas, e aquela coisa toda, né? Então, tipo assim, a gente ficava com o pessoal, e a turma que cresceu nisso, às vezes ficava falando, pô, saudade daquele tempo, né? Que a gente ficava assim, aquele tempo que... E, pá. Aí um dia, sabe, uns tempos atrás, falei, vou tentar ser, né? Voltar um pouquinho, e acho que eu fiquei muito sério demais. E vamos brincar um pouquinho, vamos brincar não sei o quê. Não. Fiz um dia. Falei, não, você tá doido, isso aqui não é mais para minha vida, não, hein? Não consigo mais manter esse ciclo de vida. Isso aqui já não cabe mais para mim. Ou seja, no que eu estou andando, não cabe mais para mim. Ou seja, não é mais o meu ciclo de vida, já não é mais o meu tempo fazer isso. Mas o que eu vi? As pessoas que já eram para ter seguido, eles não seguiram e eles ficaram presos lá, naquele tempo. Então, em vez deles acompanharem aquilo que o Senhor estava fazendo, eles querem que as pessoas voltem para o tempo que está lá parado, onde as pessoas não conseguiram romper os tempos da vida dela. Então, quer que a gente volte isso. Então, quer que você viva ou quer colocar você dentro daqueles ciclos antigos da tua vida ou coisas que já passou. Então, na verdade, nós vamos ter que aprender que cada etapa da nossa vida, ela precisa ser vivida com muita sabedoria, irmãos. E por isso eu tenho, vocês que estão acompanhando, vocês que estão lidando, vocês que estão no dia a dia comigo aqui, o que vocês mais vão ouvir é isso. Sejam sábios na tomada de decisão. Sejam sábios no caminhar de vocês. Peguem todo esse material que vocês estão aprendendo e não usem tolamente no sentido de paralisar, porque você pode ficar paralisado com tanta informação. Né? Então, pegue e sirva, e façam, e ande, ande com a igreja, aproxime, sirva o reino, porque isso é uma etapa que você vai gerando, até você estar lá em cima, não no sentido de grandeza, mas no sentido de caminhada, com sabedoria e com manifestação de alma, assim dizendo, ou seja, uma alma preparada, não manifestar a alma no mau sentido, mas manifestar uma alma preparada. Quando você chegar na etapa do que se diz hoje, você está preparado para viver isso. Porque o que eu estou vendo você chega numa etapa, mas você não está com a alma preparada para essa etapa. E aí,
A pessoa não aguenta, a pessoa desvia, a pessoa não aguenta pressão. Essa é a palavra que eu tenho usado. Cada etapa da tua vida tem um nível de pressão. Quando você era solteiro, você tinha uma pressão. Quando você casou, a pressão é outra. Você tem filho agora, a pressão é outra. Aí você resolve ter ministério, a pressão é outra, meu irmão. Você é um funcionário, a tua pressão é uma. Você é um gerente, a tua pressão é outra. Você é um patrão, a tua pressão é outra, meu irmão. Ou seja, cada nível que você vai crescendo, o nível de pressão sobre a tua vida, o nível de cobrança, o nível é outro, muda. Não tem como você permanecer no nível que você era antes. Então, o que eu tenho orado nesse tempo é, Senhor, redima o nosso tempo, mas não para que a gente fique vivendo. Irmão, se você não viveu coisas lá atrás, não queira viver. Você tem que viver a etapa da tua vida de hoje, senão você vai ser aquele jovem de 75 anos querendo ser ainda jovem, sabe? Fazendo coisa de jovem, fazendo, andando como jovem, né? Falando como jovem. Mas você já tem 75 anos, irmão. Já não é mais tempo disso. Porque senão as etapas vão ficando puladas. E você nunca vai conseguir ser quem Deus quer que você seja. Então já chega momento... Eu falo isso com a Lu, né? Às vezes a gente entra em uns pontos e fala, Lu, não, essa conversa a gente já não pode ter agora. Ou seja, isso daqui é conversa que a gente tinha que ter lá na adolescência, lá no começo do casamento. Isso daqui já é coisa que a gente não pode mais pensar desse jeito. Na etapa que a gente está da vida, a gente já não pode mais pensar em certas coisas. A gente é proibido. Aí você vai ver quando dá aquela coisada nas engrenagens, seja de igreja, seja de relacionamento, sabe aquela esfregada ou aquela arranhada nas engrenagens? Por quê? Porque você está numa etapa da sua vida, mas você quer viver etapas que já passaram da sua vida. Já passou, meu irmão. E esse tempo você pode remir? Pode. Você pode remir as heranças, a maturidade, a unção, para que você viva o tempo de agora, não para que você viva o tempo que passou. Então, ande no tempo certo. Quando eu falo ande no tempo certo, é isso. Na tua etapa que você está, no nível que você está, na maturidade que você está hoje, você tem que ter as decisões de hoje, os pensamentos de agora. Você tem que andar segundo a tua idade, né, espiritual, assim dizendo. Você tem que andar nisso. Senão, todo crescimento, toda a bênção do Senhor não vai ser manifesta e nem vai ser segurada. Amém? Então, esse é Cronos. Cronos era o rei dos titãs e o grande deus do tempo. Sobretudo, quando este é visto em seu aspecto destrutivo, ele é o tempo inexpugnável, que rege o destino e devora tudo. Um dos apelidos da mãe, né, que se tornou o Senhor dos Céus, porque ele castrou o pai com um golpe de foice. Então veja que Cronos ele está muito ligado à orfandade. Todo órfão ele está debaixo de Cronos. O tempo dele não acontece. Isso eu já expliquei em várias ministrações. Em que sentido? A orfandade está ligada a Lodebar. Todas as pessoas que têm problema com paternidade era Cronos. Cronos ele castra o pai dele, né, e depois ele recebe uma palavra que um dos filhos também também destruiria ele, castraria ele. E olha que interessante, o castrar da paternidade. Todo órfão ele tem a paternidade castrada, ou seja, ele rouba as heranças. E como eu disse, Lodebar significa não à palavra, ou não às palavras proféticas. Então, o que é Lodebar? É o lugar onde as palavras não se cumprem, ou seja, um lugar onde eu estou em uma temporada de castração ou de infertilização. Todo órfão, ele também não aceita o pai. Então, veja que Cronos, ele também tinha rixa com a sua paternidade. Entendeu?
E aí, então, a partir de então, segundo a cultura grega, o mundo foi governado pela linhagem dos titãs, segundo Hesíodo, e constituído da segunda geração divina, segundo a mitologia grega. Então, foi durante o reinado de Cronos que a humanidade recém-nascida viveu a idade do ouro, né, que é a prosperidade. Bem? Sim. Amém? Ele rouba o tempo. Porque diz a idade do ouro, a idade da prosperidade, quando ele reinou. Porque é o tempo certo. Então, quando eu vivo o meu tempo certo, quando eu entro dentro desse contexto do tempo certo da minha vida, eu vivo prosperidade. Quando eu vivo isso, eu vivo a sabedoria. A sabedoria, ela vem com vida longa, honra e riqueza. Depende, se você vê, tem pessoas que pegam 6 horas da tarde e vai renunciar. Né? Você só não pode fazer disso um mantra, né? Não tem que fazer, não. É interessante, de vez em quando você pega, você faz algumas, você pode fazer. Também, se você viu que já desconectou, você já entendeu, né? Eu vejo que isso é um contexto bem orgânico mesmo. Bem, vamos lá, diga comigo. Decreto que Cronos não me parará, nem vai me segurar nas velhas estações. E que o tempo corrompido não me aprisionará. Mas entrarei em uma nova semana. E o que avançarei de glória em glória. Proclamo que eu estou diante das portas da tenda da revelação. E entrarei e saberei de coisas ocultas e escondidas que estão guardadas para mim antes mesmo da fundação do mundo. Proclamo que não estou debaixo da atmosfera de paralisação, distração e de prisão. Desligo todo fio ou qualquer ligação que esteja conectado em minhas glândulas pineal e pituitária. E neutralizo todos os ataques e influência de Moloque e de Cronos. Cancelo toda depressão, desordem, desobediência, magia, intriga. E em nome de Jesus, me desligo agora de toda aliança com as trevas, em nome de Jesus. Renuncio todo tipo de influência de Cronos, Jano, Moloque, sobre a minha vida, família, finança e sobre o meu chamado. E todo comando de paralisação, agora, em mim, seja quebrado, em nome de Jesus. Renuncio toda ligação na minha alma e declaro fogo na minha glândula pituitária e me desligo de toda desobediência, licenciosidade, anarquia e saio da atmosfera de Urano em nome de Jesus. Desligo a minha glândula pineal da atmosfera de Netuno. Eu saio da atmosfera da ilusão, magia negra, intriga e tudo que foi roubado da minha vida, seja nos estudos, na faculdade, que me impedia de abrir a minha mente para aprender o que era ensinado. Tudo que eu aprendi e que foi roubado, volte puro e resgatado, santificado no sangue de Jesus. Eu me desligo dos pecados do 7º portal, de ser um espírito escravo. Eu saio da escravidão. Eu estou saindo de toda sorte de escravidão, orgulho do conhecimento, autossuficiência, racionalismo, intelectualismo, manipulação das mentes, chantagem pelas palavras, liberalismo teológico. Eu quebro todo o comando do espírito grego, desejo de poder, riquezas para pisar em pessoas. Opera, Senhor, uma desprogramação agora de tudo que veio de fontes estranhas
e que as sementes desses espíritos sejam queimados em mim agora, em nome de Jesus. E cada portal da minha mente seja transformado em um jardim regado. Mente, alma, na autoridade de Cristo Jesus, eu ordeno que a partir de agora, você rejeite todos os pensamentos e imaginações contrários à palavra de Deus. Mente, eu te sujeito a Cristo Jesus. Você é o depósito da palavra, da imagem de Deus. Desligo o meu corpo dos raios prótons, raios alfa, fóton, gama, elétrons, mesões, e me desligo das ordens dos 7 raios espirituais e cósmicos. Moriá, Confúcio, Rowena, Serafis Bey, Hilário, Nada e Maitreya. Me desligo de Saint-Germain e de todas as suas habilidades de fazer eu perder o ciclo da minha vida. Agora, todo o tempo que eu perdi pela ignorância, seja agora, em nome de Jesus, restituído à minha vida, para que eu possa viver agora, em nome de Jesus, tudo que eu perdi, que as heranças sejam agregadas, mas que eu possa viver o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu desligo de todos esses raios, influências, paralisações, prisões, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, os cachorrinhos aqui estão coisados. Pois bem, queridos, veja só. Até a pastora falou aqui algo interessante. Todas essas renúncias estão sendo colocadas naquele postzinho. Está tudo lá. Tá? Questão das renúncias. Pois bem, hoje é sexta e uma coisa que nós temos feito são os atos de justiça. Nós temos caminhado nos atos de justiça. Só nós estamos fazendo os atos de justiça. O que nós estamos colocando aqui? Amém. Glória a Deus. Você que já tem, né? Você que já colocou, você que já fez, você que está andando nisso, isso é importantíssimo. Amém. Às vezes você faz na sua igreja. Aqueles que não estão fazendo na igreja, aqueles que... Também tem uma galera aqui que está no grupo, em um grupo de filhos espirituais, e eles estão fazendo lá. Mas o pessoal desse grupo aqui específico, nós estamos todas as sextas fazendo esse momento de justiça, de atos, de ver pessoas que estão realmente necessitadas no nosso meio, e estamos fazendo toda essa questão da oferta de justiça, que isso abre as portas espirituais. Veja só, queridos, não existe coisa mais poderosa do que a justiça. Não existe coisa mais poderosa do que esse ato de justiça. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te faça, te resgate desse tempo, né? O Senhor diz em Isaías 58 sobre a questão da justiça. Ele vai de uma forma muito profunda, muito profunda, muito profunda. Ele fala
quando nós entramos e liberamos esse contexto da justiça, o Senhor nos ouviria de uma forma diferente. Ele diz, aí você clama, e eu estarei pronto para ouvir. Ele diz que nós seríamos resgatadores de veredas antigas, nós seríamos os reconstrutores de coisas que tinham sido quebradas, e os nossos filhos seriam edificadores de cidades arruinadas. Então, isso é uma bênção gigantesca. Amém? O que eu tenho feito nos outros grupos e o que eu tenho feito na igreja local? Eu vou colocar aqui, se os irmãos quiserem também entrar, vai ser muito bem-vindo. O que nós vamos fazer? Nós, toda semana, jogamos no grupo para fazer... É uma oferta de, às vezes, R$5, R$7. A gente fez semana passada de R$7 no grupo. Ou seja, é uma oferta que todo mundo tem e que, no fim, se todos entenderem, a gente consegue fazer um ato de justiça na vida de alguém. Foi bem interessante a resposta que foi dada depois, né, pela pessoa que a gente viu. O que o Senhor liberou foi algo muito bacana mesmo. A gente joga no grupo e pessoas que estão passando por dificuldade. Às vezes está precisando pagar um gás, acabou o gás, ele não tem dinheiro. Uma conta de energia que dá para cortar. Né? Às vezes para comprar uma comida, para fazer alguma coisa. Eu tenho falado também, irmãos, para a gente tomar cuidado. Eu estou precisando, não consigo pagar o gás, mas eu ganho 5 mil por mês e gastei demais, eu não estou conseguindo comprar o gás, irmão. Daí já não é ato de justiça. Aí você já vai ter que aprender administração financeira, você entendeu? Porque já é diferente de ato de justiça. Amém? Então, ato de justiça é para aquelas pessoas que estão realmente, às vezes, perdeu o emprego, ela não tem emprego, ou ela entrou em uma enfermidade e agora ela não está conseguindo, ou seja, realmente um problema que foi além da sua capacidade administrativa, que não dependeu dela. Aí sim, nós entramos com atos de justiça. Então, eu vou jogar daqui a pouco no grupo, mover o grupo nisso daqui, para aqueles que estão em necessidade, né? Se há uma pessoa, a pessoa passa o Pix lá no grupo e a gente faz uma oferta de R$5, R$7, eu vou ver aqui, vou orar nesse sentido, uma oferta pequena, você entendeu? Que dá para todo mundo fazer sem comprometer a renda, mas que no fim de tudo isso a gente consegue fazer justiça aos necessitados. Eu creio que a gente está precisando nos mover muito nisso, porque a gente está orando demais, a gente está jejuando, fazendo renúncia, expulsando capeta e batendo, e aí a gente não sabe por que muitas vezes ainda a gente não consegue romper. Porque não adianta fazer tudo isso e sermos egoístas. O Senhor disse que nós precisávamos fazer justiça. Amém? Atender os órfãos, viúvas e necessitados. Isso moveria o coração dele. Amém? Isaías 58. É desse jeito mesmo. Amém? Então, daqui a pouco a gente move o grupo nesse sentido. Eu só quero terminar, né, aqui fazendo uma renúncia com vocês. Nós estamos terminando a terceira nação. Né? A gente ficou 3 semanas na terceira nação. Se a gente for para esse negócio aqui, a gente termina o ano inteiro. Né? Fica 4 semanas na quarta, 5ª semana na... Aí lascou tudo. Mas a gente estava falando dos espíritos que falam. E a gente termina desconectando e fechando portas espirituais. Então, a gente está na terceira porta espiritual. Amém? Você pode dizer comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero fechar agora, em Cristo Jesus, essa terceira porta da minha alma. E eu me desligo de todos os vórtices de 10 hélice que possa estar aberto sobre a minha vida e sobre a minha alma. Eu desligo toda a minha barriga, o meu baço, meus rins e todos os órgãos que possa estar ligado a esses contextos cósmicos.
Eu me desligo da obra dos elementos do fogo, da ira, da violência, e saio das dimensões dessas energias. Renuncio o descontrole, o autoritarismo, a fraqueza, a instabilidade emocional, as enfermidades, o medo, o ódio, os problemas digestivos, a raiva, a violência e tudo que está sendo sugado do meu plexo solar, do meu umbigo, seja paralisado agora. Todos os fios, chips, cordas, conexões sejam desligadas e quebradas. E todo imediatismo seja agora cancelado. Eu entro no tempo certo de Deus e saberei esperar cada tempo da minha promessa. Eu renuncio à fraqueza, à carência, às doenças crônicas, à instabilidade emocional. Eu saio de todo sentimento de possessão e fecho essa porta com o sangue do Cordeiro. Declaro em nome de Jesus que seja agora selado com o sangue do Cordeiro e que o Senhor possa selar para que essa porta nunca mais seja aberta. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Amém. O Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.